Os deputados estaduais voltam a discutir na semana que vem as mudanças nas liberações de licenças ambientais no Paraná. Essa mudança tem gerado muita polêmica entre os deputados de oposição, principalmente porque está tramitando em regime de urgência na Casa Legislativa. E um dos parlamentares mais críticos a essas alterações é o deputado Goura, do PDT, que inclusive protocolou emendas ao texto original e pediu a retirada da pauta. Do outro lado, o governo tem se articulado para aprovar o texto, alegando que é preciso modernizar os licenciamentos ambientais. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o deputado estadual Goura sobre essa proposta, e na sexta-feira a gente vai receber um integrante do governo estadual para explicar a proposta de acordo com a visão governista. Deputado, boa tarde, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan News em todo o Paraná. Eu queria começar perguntando a sua visão geral. O senhor não gosta da proposta, é um crítico, queria que o senhor pontuasse aí o que acha importante. Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, Mark. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e especialmente poder falar sobre um projeto de lei. Muitas vezes a gente não tem o devido debate sobre os projetos que tramitam na Assembleia, então é muito importante esse espaço que a imprensa dá para a gente aprofundar e mobilizar a opinião pública. Bom, você já disse, né? Eu sou contra esse projeto por vários motivos. A gente está falando do instrumento tão importante para a preservação do meio ambiente, que é o licenciamento. O licenciamento é um instrumento previsto na Constituição, no artigo 225 da Constituição, que é o artigo que trata do meio ambiente. A gente lê que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum de todos e que tem que ser garantido para as presentes e para as futuras gerações, ele tem que ser preservado pelo poder público e pela sociedade como um todo. Um dos instrumentos mais importantes para que isso aconteça é o licenciamento ambiental, ou seja, atividades com potencial de poluição das águas, do solo, do ar, elas têm que passar por um processo de controle, um processo de fiscalização. Isso é o licenciamento. E a gente recebeu, no dia 4 de novembro, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei 662, que chegou com uma mensagem do governador Ratinho Júnior para tramitar em regime de urgência. Você sabe, você acompanha a política, regime de urgência faz com que o projeto passe voando pela Assembleia. Nós, deputados, não temos o tempo adequado para fazer o debate, consultar as entidades, consultar os especialistas. Ele é aprovado quase que a toque de caixa. Nós conseguimos, com articulação, com debate, com uma pressão política e também graças à opinião pública que a imprensa deu, segurar um pouco mais esse tempo. Então, ontem o projeto foi aprovado em primeira discussão, e hoje era para ser a segunda, mas como apresentamos emendas, ele saiu de pauta e voltará na semana que vem. Eu sou contra o projeto, explico brevemente. Primeiro porque ele está tramitando sem o devido debate. Estamos falando de diversos setores da sociedade, setor industrial, setor da agricultura, as entidades ambientalistas, as universidades, que deveriam fazer parte de um espaço de discussão para a gente aprimorar um procedimento que, se tem falhas, tem que ser aprimorado com calma. A gente está falando, Mark, de um momento de mudanças climáticas. Vocês cobrem aqui todas as tragédias, desastres climáticos que tem acontecido no Paraná, inclusive. A gente viu o General Carneiro, exato, agora recente. O Rio Iguaçu. E a gente está, assim, de forma apressada, discutindo um projeto que vai mexer com o clima, que vai mexer com o controle ambiental no estado do Paraná. Então eu sou contra, nós apontamos várias inconstitucionalidades no projeto. O que significa isso? Tem questões do projeto que não são competência do governo do estado, que são competências do governo federal. O governo do estado não pode legislar sobre um tema que é de competência da União. E isso está acontecendo aqui, quando a gente, por exemplo, sobrepõe competências do IBAMA, que é um órgão federal, em detrimento ao órgão estadual. Deputado, a gente vai falar muito sobre a questão ambiental, é o tema central dessa entrevista, mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre os regimes de urgência. A oposição reclama, e muitas vezes com razão, que o regime de urgência não dá o direito do bom debate, né? Que tem que ser um
tempo mais longo para que isso aconteça. O governo, por sua vez, alega o seguinte: não, mas a discussão fica incipiente porque só a bancada do like, só questões ideológicas mais radicais são privilegiadas e o debate verdadeiro não acontece. Eu até pergunto, independentemente de direita, de esquerda, e sei que o senhor também é um estudioso da sociedade, como equiparar isso para que não seja algo sem debate, precisa ter, mas que também ele não... o debate fique inviabilizado pelo radicalismo de algumas posições. Como equilibrar essa balança? Veja bem, Mark, a gente aprovou agora há poucas semanas, a venda da Celepar, a desestatização, a privatização da Celepar. Isso também foi em regime de urgência. Não teve debate nenhum com os servidores da empresa pública, estatal, uma empresa referência de tecnologia. Não teve debate com os deputados, não teve debate com ninguém. O que acontece? Muitas vezes o governo tem um interesse de aprovar um projeto que atende determinados grupos econômicos, políticos, mas sabe que vai ter resistência de alguns setores, então, colocando o projeto em regime de urgência, tendo a maioria no parlamento, eles sabem que o projeto vai ser aprovado. E a gente vê agora, final do ano, estamos próximos do recesso, e você vê mais uma vez esses projetos chegando, projetos polêmicos, projetos complexos que deveriam ser melhor debatidos. A nossa crítica, minha pessoalmente, eu falo aqui, por exemplo, o projeto do licenciamento. Na justificativa, Mark, permita-me aqui colocar para você. O governador falou o seguinte, que é uma proposta que visa modernizar o trâmite dos processos de licenciamento ambiental por meio da redução de entraves burocráticos e da uniformização de procedimentos administrativos. Ok, tá bom, vamos debater isso. Vamos conversar sobre isso. Licenciamento é uma coisa muito, muito, muito séria. Mas, deputado, por a exemplo, gente não pode ser leviano em relação a isso. E acho que essa é a crítica. Vamos debater com calma, com tranquilidade. O Estado do Paraná, o governo também se gaba muito de dizer isso, é o estado que está abrindo empresas, não sei quantas empresas a cada minuto, é uma potência econômica do Brasil. A gente não está numa situação de déficit econômico. Então a gente poderia analisar esse projeto com muita calma, com muita cautela. E eu lembro só outro ponto, desculpa, já te devolvo a palavra, o próprio IBAMA federal, o governo federal, o órgão máximo de controle ambiental, de licenciamento ambiental, fez uma nota técnica, também a toque de caixa, porque o projeto ia ser votado, que saiu na sexta-feira passada, que conclui dizendo que esse projeto tinha que ser melhor debatido porque ele é inconstitucional. Deputado, sobre essa questão da burocracia, o governo alega, já o que o senhor adiantou aí, o senhor concorda que tem muita burocracia, que tem coisa que pode facilitar? Eu acho que a gente tem que ter processos que seguem a administração pública. Quais são os princípios da administração pública? Transparência, publicidade, imparcialidade, legalidade. Tudo isso tem que reger o processo, todos os processos da administração pública, inclusive o licenciamento de uma obra. É diferente de uma empresa. A empresa privada, ela gera numa ótica privada. A empresa pública, a coisa pública como um todo, ela gira na perspectiva da publicidade ampla. Então, todos os procedimentos, eles têm que ter o tempo devido para análise, para debate, para discussão, porque a gente vai ter repercussões. E, de novo, eu coloco na perspectiva de proteção do meio ambiente. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, que fala a Constituição, ele não é uma palavra bonita apenas. A gente está falando da saúde da população, a gente está falando da saúde justamente do habitat onde nós vivemos. Então, isso é a coisa principal. Se existem procedimentos que têm que ser aprimorados, perfeito, eu não duvido que existem problemas, que existem falhas, que existem uma burocracia que tem que ser melhorada, tá? Mas a gente quer que isso seja feito sem ter as custas ou o prejuízo ambiental. Tá? Eu acho que essa é uma questão que está sendo colocada e o projeto em si, eles são 50 artigos, Marques, 50, não é um projeto simples, é um projeto extremamente complexo, artigos que falam desde a diminuição, esse é um ponto central também, do papel do Conselho Estadual do Meio Ambiente. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele teria e tem
na prática, um papel de participar da construção de políticas públicas. E o projeto está tirando isso do Conselho. O Conselho reúne especialistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil, e a gente está tirando esse espaço de participação. Olha, e uma das principais críticas que a bancada de oposição, que os partidos de esquerda estão fazendo ao texto, é essa centralização, acho que podemos usar esse termo, no IAT. Né? Vocês criticam muito isso. Por que, na visão crítica do projeto, isso é ruim? Marcos, você lembra, acho que vocês fizeram uma cobertura aqui recentemente, teve um debate no Conselho de Meio Ambiente sobre a diminuição do espaço entre aterros e povoamentos, núcleos habitacionais. Isso foi debatido, acho que vocês noticiaram também. O governo do estado, o IAT, o órgão ambiental, quer diminuir de 1,5 km para 500 metros apenas a distância mínima entre aterros e bairros residenciais, núcleos populacionais. Isso foi debatido no Conselho. Ou melhor, não foi debatido devidamente, mas não foi aprovado no Conselho. Esse projeto, eu não tenho dúvida alguma, que ele vem com o intuito de atropelar esses problemas, entre aspas. Tá? Porque o governo quer avançar em questões para facilitar empresas, para dar facilitação para determinadas empresas. Eu não tenho medo de nominar aqui, a gente está falando de empresas como a Estre, que recebe o lixo de Curitiba e da região metropolitana, lá em Fazenda Rio Grande. A Estre passa por um procedimento agora, atualmente, bastante sensível, que é a falta de um planejamento efetivo sobre a gestão de resíduos na nossa grande Curitiba. Para a gente ter uma noção, o tempo de vida útil do aterro atual lá em Fazenda Rio Grande vai até maio, junho. Do ano que vem já. Do ano que vem já. Eles estão querendo ampliar o aterro para poder ter mais 5 anos, 6 anos de vida útil. Isso tudo... Ou seja, perdão, deputado, só para ficar claro para a nossa audiência, eles querem diminuir a distância entre a comunidade e o aterro para ganhar mais um espaço terreno e aumentar um pouquinho a vida útil. Exatamente, exatamente. E o projeto de lei que está em pauta na Assembleia coloca essas prerrogativas como ok, então tá bom. Se isso tem uma justificativa que o governo pode dar como justificável, então vai ter o licenciamento para isso, em prejuízo à proteção do meio ambiente e esses pontos sensíveis que a gente está falando. De novo, eu quero frisar, não é um ponto de esquerda ou de ambientalistas chatos. A gente está pensando justamente que são temas muito sensíveis, têm que ser tratados com muita atenção, com muita cautela, porque a gente está falando justamente de ações que vão ter repercussões na qualidade de vida das pessoas. Então, nós queremos sim que o Estado do Paraná avance com processos de licenciamento ágeis, modernos, mas que tenham e não se esqueçam jamais a proteção do meio ambiente como primordial. Deputado Goura, a gente está falando sobre o projeto do governo que pretende flexibilizar algumas regras em relação ao meio ambiente. Deputado, o senhor usou até o termo aí, ambientalistas chatos. Parte da sociedade, é uma parcela que não é pequena, vê no movimento ambientalista justamente essa chatice, digamos assim, para usar o seu termo. Como que o próprio movimento ambientalista pode tentar mudar isso, né? E essa é uma oportunidade, inclusive, para conversar com parte desse pessoal que enxerga vocês dessa maneira. Não, eu não tenho problema, se quiserem me chamar de eco-chato, não tem problema algum. Eu acho que a gente quer um ambiente, todo mundo quer viver num ambiente saudável. Um ambiente com árvores, com arborização, um ambiente com água pura, com ar puro. Todo mundo quer isso. Só que às vezes a gente esquece que para isso acontecer, a gente tem que ter legislações, tem que ter processos legais que protegem o meio ambiente. Vamos ver a situação aqui da nossa Curitiba. A gente tem a falta de um plano de arborização efetivo. A gente está acompanhando a situação lá da Arthur Bernardes, onde a prefeitura quer cortar centenas de árvores para ampliar o espaço de circulação motorizada. A gente está na bacia... Que está mal explicada essa obra, né? Sim, está muito mal explicada. A gente está na bacia do Alto Iguaçu, são as nascentes do Rio Iguaçu, e o Rio Iguaçu em Curitiba, quem transita ali na região de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, vê o estado deplorável que está o Rio Iguaçu. Então a gente tem que ter ações efetivas de proteção do meio ambiente, recuperação dos rios, recuperação das nossas florestas. O Paraná, Mark, vamos lembrar que em 80 anos, mais ou menos, quase que desmatou completamente a sua cobertura florestal.
cidades como Londrina, Maringá, Umuarama são cidades muito jovens. E há 80 anos atrás a gente tinha uma cobertura florestal imensa. E hoje em dia a gente viaja pelo estado do Paraná, o que a gente vê? Campos e mais campos de um deserto verde, desertos de monocultura. O que a gente defende? A agroecologia, uma agricultura pautada no respeito ao meio ambiente, ações efetivas nas cidades de enfrentamento às mudanças climáticas, ou seja, vamos tratar de planos de arborização, vamos recuperar as bacias hidrográficas e vamos tratar de educação ambiental. Agora, quando a gente invoca aqui a burocracia, deputado, vou falar de uma obra simbólica, o senhor acompanha bem esse caso, que é a ponte de Guaratuba. Queira ou não, a ação ambientalista, e aí não são só ONGs, até do próprio judiciário, vem atrasando a obra, que parece que agora vai sair. Mas um exemplo, por exemplo, o próprio MPF pediu lá um parecer do ICMBio. O ICMBio se eximiu de participar dessa discussão, mas para essa conversa acontecer foram 6 meses. Como acelerar, mantendo, claro, o rigor, né? Como você falou, ninguém quer morar em ambiente poluído, feio, sujo e desgastado, mas como acelerar esses procedimentos? Olha, eu acho que com diálogo. A gente tem que chamar as partes, tem que ter um processo de... Não tem que ter medo de dialogar, de debater. No caso da ponte de Guaratuba, a gente tem ali comunidades, a prainha ali em Guaratuba também, que a população se mobilizou contra a ponte, porque ia ter a ponte ali no quintal de casa ali. Você tem ali o Parque Nacional de Guaricana, né, logo, né, no entorno da ponte, então também é uma gestão do órgão ambiental federal, do ICMBio. Eu acho que os procedimentos públicos, eles têm que seguir, como eu falei há pouco, os princípios da administração pública. Então, óbvio que a gente quer eficiência na administração pública. Também é um dos princípios. Para isso tem que ter diálogo, tem que ter construção. Eu acho que a gente tem que ter um fortalecimento, esse é um ponto central, dos órgãos ambientais. Então, temos que ter mais servidores, sim, no IBAMA, no ICMBio, que são os órgãos ambientais do governo federal, no IAT, que é o órgão estadual. A gente tem que ter equipes técnicas, equipes muito bem qualificadas, que possam, com agilidade, fazer as análises necessárias para mostrar se esse empreendimento pode acontecer nesse local, quais são as ações mitigadoras, quais são as ações compensatórias que esses empreendimentos têm que realizar. Então, ninguém é contra o progresso, mas a gente quer um progresso que venha muito bem ordenado, organizado e que não traga mais prejuízo para a população e para a natureza. Agora, deputado, vamos lá. Se o próprio Estado bate a cabeça pra caramba para fazer uma obra, né? O Estado que é detentor de todo o conhecimento, do próprio rito, imagina um empresário, o pequeno empreendedor. Não temos que facilitar também a vida, se ele seguir as regras dele, não precisar tanta burocracia assim? Sim, mas se o empreendimento que ele vai fazer é um empreendimento que tem uma capacidade de poluir o meio ambiente, de degradar o meio ambiente, ele tem que ser, sim, objeto de uma intensa fiscalização, um intenso controle. A gente não está falando de abrir uma farmácia ali, um comércio e que não consegue fazer isso. A gente está falando de licenciamento para obras, para empreendimentos que vão ter um impacto ambiental, né? Seja nas nascentes d'água, seja no ar, seja na questão justamente da poluição difusa que atinge a população. Então, são esses empreendimentos que são passíveis, né, e necessários dessa fiscalização. A gente está vendo também, Mark, por exemplo, algumas ações do governo do estado. Você mencionou a ponte de Guaratuba, mas a gente também teve o alargamento da orla de Matinhos. A gente tem ações ligadas à infraestrutura. Ficou bonito lá, deputado. O senhor foi lá ver, tem certeza? Sim, visualmente sim. Ficou muito bonito. Não sei se o senhor tem críticas, acho que tem, né? Não, a gente teve a crítica justamente de que, poxa, toda a equipe de pesquisadores não foi ouvida das universidades, foi colocado um pouco assim, de cima para baixo, sem um devido debate. E tem situações ali, os processos de engorda de praias, eles têm que ser constantemente alimentados, porque essa areia vai voltando, sim. O oceano vai reclamando, vai trazendo de volta ali. Então você já vê lá em própria Matinhos. Eu nunca fui contra a revitalização da orla, a gente pensar as ciclovias, a estrutura, a arborização. Mas a gente teve o governo do estado cortando a restinga
que é a mata nativa de proteção. Você já vê ali na areia um barranco que está se formando, que vai ser objeto de manutenção, que vai precisar de manutenção, vai precisar de mais recursos. Mas é isso, assim, a gente precisa ter claro que a maneira como os empreendimentos acontecem precisam de um olhar de proteção do meio ambiente. Tá? E, de novo, eu friso aqui, a gente está falando de uma situação, no momento que a gente está vivendo, que é um momento sensível. O que houve no Rio Grande do Sul, você falou aqui do Paraná, agora a gente vai entrar no verão, que é uma época novamente de chuvas intensas. Como é que a gente está preparando a nossa realidade para isso? O projeto de lei 662, que tramitou na Assembleia Legislativa, ainda tramita em regime de urgência, na nossa opinião, não ajuda nesse debate, pois ele fragiliza o licenciamento e ele cria inseguranças jurídicas. Ele quer resolver os problemas da falta de tempo, da burocracia, mas, na verdade, ele vai criar mais insegurança jurídica porque ele foi mal construído. Deputado, nós temos mais um minutinho para encerrar por causa do tempo. Queria que o senhor falasse sobre as emendas, né? Só o senhor apresentou 15, são acho que mais de 40 no total. Como é que elas devem tramitar a partir de agora e como é que o senhor espera esse desfecho aí? A gente está buscando esse diálogo com a liderança do governo para aprovação do máximo possível de emendas. Eu friso aqui as emendas que tratam do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é um conselho importantíssimo, que nós não queremos que ele seja enfraquecido. O conselho é um espaço de participação popular e a participação popular é um dos instrumentos da administração pública previstos na Constituição. Então nós queremos que essa emenda seja aprovada e também as emendas que tratam das competências, que tratam da constitucionalidade do projeto. Como eu disse, o projeto foi mal construído. Ele sobrepõe competências da União com competências do Estado. Ele não prevê a participação popular, porque ele retira o Conselho de Meio Ambiente do seu papel deliberativo e de participação. Ele não reconhece o direito das comunidades tradicionais de serem ouvidas. A gente tem essa semana agora, até terça-feira, quando a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar as emendas para buscar este diálogo. Eu já adianto, Mark, que se as emendas não forem acatadas e o projeto não for reformulado e for aprovado do jeito que está e sancionado pelo governador Ratinho Júnior, nós vamos entrar com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, mostrando na justiça que esse é um projeto que não deveria ter tramitado e sancionado. Deputado Goura, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço, Mark, estamos à disposição sempre. Obrigado.